Kung Fu, a montanha de Shaolin. Tudo começa numa montanha no centro da China, há mais de 1500 anos. O templo de Shaolin ficava isolado, cercado de floresta e de estradas tomadas por bandidos. Os monges que viviam ali passavam o dia em oração. Era um alvo fácil. A tradição conta que um monge vindo do sul da Índia, chamado Bodhidharma, chegou ao templo no século VI e encontrou homens fracos, que mal aguentavam ficar acordados durante as preces. Ele criou uma série de exercícios físicos para fortalecer aqueles corpos. Com o tempo, exercício virou técnica de combate. Os monges de Shaolin aprenderam a lutar porque precisavam defender o que tinham. E ficaram tão bons que a história mais famosa do templo conta como 13 deles salvaram um futuro imperador da dinastia Tang numa emboscada. Esquece o monge pacífico que só busca paz interior. O Kung Fu não é meditação com movimento bonito. É o que sobra quando homens de fé descobrem que rezar não segura uma espada. E pelo menos os monges podiam treinar. Do outro lado da Ásia, um povo inteiro foi proibido até disso. Karatê, a ilha sem armas. No arquipélago de Okinawa, no sul do Japão, lutar virou crime. No começo do século XVII, o clã Satsuma invadiu as ilhas e impôs uma lei. Nenhum morador comum podia ter arma. Espada, lança, faca, tudo confiscado. Um povo desarmado é um povo que não se revolta. Mas os okinawanos não aceitaram ficar indefesos. Começaram a treinar o corpo como arma, em segredo, longe dos olhos dos ocupantes. Transformaram a mão vazia num instrumento capaz de quebrar osso. Pegaram ferramenta de fazenda e transformaram em arma. Por muito tempo, isso ficou na clandestinidade. Quem tirou do segredo foi o mestre Anko Itosu, que no começo do século XX organizou a arte e conseguiu colocá-la nas escolas de Okinawa. Anos depois, seu aluno Gichin Funakoshi levou o karatê para a ilha principal do Japão, em 1922, e o apresentou ao mundo. Foi Funakoshi quem fixou o nome que a gente usa, karatê, mão vazia. Vazia porque um dia tiraram tudo daquele povo. O que hoje é uma arte japonesa de faixa preta começou como a resistência de camponeses que se recusaram a baixar a cabeça. Em Okinawa, o corpo virou arma por falta de opção. Mas teve um povo que fez do corpo 8 armas de uma vez. E fez isso no meio da guerra. Muay Thai, as 8 armas. No Reino do Sião, a atual Tailândia, os soldados aprenderam uma verdade dura. Numa batalha, sua espada quebra, sua lança some, e aí só sobra você. Foi disso que nasceu o Muay Thai. Os guerreiros siameses treinavam para continuar lutando depois de perder o equipamento. Punho, cotovelo, joelho e canela viraram 8 pontos de impacto. Por isso chamam de a arte das 8 armas. No século XVI, o rei guerreiro Naresuan transformou esse combate no treino oficial do exército siamês. Imagine perder a arma no meio do combate, cercado, e descobrir que o seu próprio corpo ainda tem 8 formas de revidar. O herói dessa história é Nai Kanom Tom, lembrado como o pai do Muay Thai. Capturado pelos birmaneses no século XVIII, ele foi obrigado a lutar pela própria liberdade. Derrubou um adversário, depois outro. No fim, venceu 10 homens, um atrás do outro, e o rei inimigo o soltou ali mesmo. O ringue com luva e sino veio muito depois. O Muay Thai começou onde a guerra acabava com o estoque de aço e ainda não acabava com a vontade de lutar. Mas e quando o corpo pequeno enfrenta o corpo grande? Foi uma família brasileira que respondeu isso e mudou a luta para sempre. Jiu-Jitsu, o fraco que venceu. No começo do século XX, um mestre japonês chamado Mitsuyo Maeda, apelidado de Conde Koma, desembarcou no Brasil. Ele tinha aprendido com o próprio criador do judô e dominava o combate no chão dos samurais. Em 1917, na cidade de Belém, ensinou o que sabia a um jovem chamado Carlos Gracie. Carlos virou o patriarca, abriu a primeira academia da família e passou a arte para os irmãos. E foi aí que a história virou. O irmão mais novo, Hélio Gracie, era magro, franzino, sem força física. As técnicas japonesas dependiam de potência, e no corpo dele não funcionavam. Então, segundo a família, Hélio reconstruiu cada movimento para funcionar com alavanca, com posição, com tempo certo e não com músculo.
montou um jeito em que o menor podia vencer o maior. A família começou a desafiar lutadores de qualquer estilo para provar isso. E em 1993, num torneio nos Estados Unidos chamado UFC, um Gracie franzino chamado Royce entrou contra gigantes e venceu todos eles. O mundo inteiro assistiu. O jiu-jitsu brasileiro não nasceu da força, nasceu de uma família que pegou a arte de um japonês e provou, com alavanca no lugar do músculo, que técnica derruba tamanho. E esse combate japonês já tinha passado por outra mão antes, no próprio Japão. Judô, o caminho suave. Em 1882, um professor japonês chamado Jigoro Kano olhou para o velho jiu-jitsu dos samurais e viu um problema. Aquilo era brutal demais para treinar de verdade. Torções que quebravam, golpes que matavam, ninguém praticava sem se machucar. Então, Kano retirou tudo que era letal. Manteve os arremessos, as quedas e jogou fora o que aleijava. Fundou a própria escola, o Kodokan, e chamou a arte de judô, o caminho suave. A ideia dele era maior do que luta. Kano queria formar caráter e disciplina. Resumiu tudo numa frase: máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Funcionou tão bem que o judô se tornou a primeira arte marcial a entrar nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 1964. O judô tem dono. Jigoro Kano o desenhou de propósito, transformando uma arte de matar numa escola de formar gente. Kung Fu, Karatê, Judô. Você acha que conhece a origem das artes asiáticas, mas todas elas podem apontar para um único lugar, uma arte tão velha que quase ninguém sabe o nome. Kalaripayattu, a mãe de todas. No sul da Índia, no estado de Kerala, existe uma arte que muita gente considera a mais antiga do mundo. O nome é Kalaripayattu. Na lenda, quem a criou foi Parashurama, o guerreiro que teria erguido Kerala do fundo do mar e fundado 108 escolas de combate para treinar o povo. Estudiosos rastreiam suas raízes há mais de 2000 anos. Ela tem golpes, armas, saltos quase impossíveis e um conhecimento dos pontos vitais do corpo que o praticante aprendia a atacar e a curar. Era a arte da casta guerreira de Kerala, os Nair. E aqui está a parte que liga tudo. Lembra do Bodhidharma, o monge que teria levado o combate para Shaolin? Segundo a tradição, ele veio justamente do sul da Índia. Quer dizer, a arte que o mundo associa à China pode ter nascido aqui, séculos antes. O Kalaripayattu quase sumiu quando os britânicos proibiram a prática, em 1804. Voltou no século XX, no último fôlego. A chamada mãe das artes marciais quase morreu sem ninguém perceber e quase levou junto a origem de tudo que você acabou de ver. A Índia quase perdeu a arte dela para um império. A Coreia perdeu a dela por inteiro e teve que reconstruir do zero. Taekwondo, renascido da guerra. Durante a ocupação japonesa da Coreia, na primeira metade do século XX, as artes marciais coreanas foram sufocadas. Praticar a tradição do próprio país virou risco. Quando a ocupação acabou, sobraram várias escolas espalhadas, cada uma com seu método. Quem juntou tudo foi um militar, o general Choi Hong-hee. Em 1955, ele reuniu as escolas numa arte só e deu o nome de Taekwondo, pé, punho, caminho. Anos depois, fundou a Federação Internacional que espalhou a arte pelo planeta. Eles escolheram fazer dela uma arte de chutes. Chutes altos, rápidos, girando no ar. Pernas que alcançam o que a mão não alcança. Deu certo. O Taekwondo virou esporte olímpico e hoje tem dezenas de milhões de praticantes. O Taekwondo tem menos de 100 anos. É um país inteiro se reconstruindo com o corpo, sob o comando de um general, depois de quase ter a identidade apagada. O Taekwondo nasceu para devolver orgulho a uma nação. A próxima arte nasceu sem nenhuma vontade de ser bonita, só de manter alguém vivo. Krav Maga, sem regras. Nos anos 30, na cidade de Bratislava, um jovem judeu chamado Imi Lichtenfeld via grupos antissemitas atacarem o seu bairro. Boxeador e lutador, ele saiu para defender a vizinhança na rua e descobriu rápido que briga de rua não tem nada a ver com ringue. Não tem regra, não tem juiz, não tem hora para acabar. Imi guardou o que funcionava de verdade quando a violência é real:
Anos depois, já em Israel, transformou aquilo no sistema de combate do exército. Batizou de Krav Maga, combate de contato. A regra é uma só: acabar com a ameaça o mais rápido possível, mirando onde mais dói. Imagine sair de casa e ter que neutralizar alguém que veio te machucar de verdade, sem árbitro para apitar e sem segunda chance. É para esse momento que o Krav Maga existe. Tira de uma luta a beleza e o ritual. E o que sobra é o Krav Maga, combate feito só para te manter vivo. É a luta sem regra nenhuma. Mas a luta mais antiga que existe também já foi assim, antes de inventarem as regras para impedir que ela matasse. Boxe, o mais antigo de todos. O boxe é provavelmente o combate mais antigo que o ser humano transformou em esporte, e no começo ele matava. Nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, há mais de 2.600 anos, os lutadores enrolavam as mãos em tiras de couro e se socavam até um dos dois cair ou desistir. Não tinha assalto, não tinha categoria de peso, não tinha limite de tempo. A luta acabava quando um corpo parava. Os romanos pioraram. Colocaram metal nas tiras de couro, criaram o cesto e transformaram o combate em espetáculo mortal na arena. A virada veio na Inglaterra. Em 1743, o campeão Jack Broughton criou as primeiras regras para evitar que lutadores morressem no ringue. E em 1867, as regras do Marquês de Queensberry trouxeram a luva, os assaltos cronometrados e a contagem de 10 segundos. Foi aí que nasceu o boxe que a gente conhece. Aquele esporte de luva que parece civilizado passou séculos sendo uma das formas mais brutais de morrer na frente de uma plateia. O boxe escondeu a brutalidade atrás de regras. A última arte deste vídeo fez o contrário. Escondeu a luta atrás de uma dança para conseguir sobreviver. Capoeira, a arma disfarçada de dança. De todas as artes marciais do mundo, só uma nasceu acorrentada. No Brasil colonial, milhões de africanos foram escravizados e proibidos de qualquer coisa que parecesse treino de luta. Muitos vinham de Angola, onde existia um jogo de combate chamado engolo. Um escravizado que sabia lutar era uma ameaça. Então eles fizeram o impossível. Esconderam o combate dentro de uma roda de música e dança. Imagine ter que disfarçar a única defesa que você tem dentro de um sorriso e de uma música, porque mostrar que sabe lutar pode te custar a vida. Para quem olhava de fora, era gente se mexendo ao som do berimbau, gingando, brincando. Por baixo daquilo, havia chute capaz de derrubar um homem. Mesmo depois da abolição, a capoeira continuou perseguida, tratada como caso de polícia. Quem a tirou da marginalidade foi Mestre Bimba, que em 1932 abriu a primeira escola oficial e fez a capoeira ser reconhecida como arte legítima. Outro mestre, Pastinha, dedicou a vida a preservar a forma mais antiga, a capoeira Angola. Hoje, ela é praticada em mais de 150 países e o Brasil reconhece a capoeira como patrimônio. A capoeira não é só dança. Nunca foi. É a prova de que um povo acorrentado achou um jeito de guardar a própria liberdade no único lugar que ninguém podia confiscar: o próprio corpo.